gostaria de fazer todos bem-vindos, né? Na aula passada, nós deixamos uma tarefa e essa tarefa ela tem um prazo de entrega que é na próxima terça-feira. Bom, primeiro passo aqui, nós vamos fazer uma abordagem, então, mais geral daquilo que foi passado na semana passada, né? Então, na semana passada, nós fizemos uma colocação quanto a uma balança, né? Passamos um trabalho quanto a uma balança, que é uma balança pessoal, portátil, um negócio assim. Então, deixa eu dividir minha tela aqui. Eu acho que deve ter aqui. Vocês devem estar vendo aí o WhatsApp, que é o WhatsApp da turma de vocês. Eu só tenho acesso a Karen, né? E então aqui, na semana passada, falando a respeito desse trabalho aqui, ó, projeto de sistemas. Estão vendo a tela que eu estou abrindo aqui? Vamos ver, senhor. É, aquela de sistemas mecânicos, né? Então, apenas para a gente lembrar aqui do trabalho que foi passado na semana passada, nós estávamos com esse arquivo aqui, falando a respeito dos sistemas mecânicos, a respeito de diversos projetos nós falamos, e aí nós focamos nesse projeto aqui, ó, balança caseira para pessoas. Não precisa ser uma balança exatamente para pessoas, né? No entanto, o argumento desse material aqui é de que seja uma balança para pessoas. Bom, e aí, se você rolar, nós falamos das dimensões dessa balança, nós falamos do sistema que ela possui. Então, aqui ele dá várias dicas a respeito da balança. Depois, se a gente pegar e focar mais lá para baixo, né, vou rolar o arquivo todo, ele vai falar aqui um pouco mais a respeito, tá vendo? Ó? Análise da balança. Terminou aqui. Por que terminou aqui? Porque nesse projeto aqui, ele dá a explicação e depois ele fala de outros projetos. Então era isso aqui. Bom, então eu vou me colocar no lugar de vocês como se eu tivesse que fazer esse projeto aí. Se eu tivesse que fazer esse projeto, o que eu faria primeiro, né? Eu fiquei pensando nisso, né? E aí eu observei que uma das primeiras coisas que eu faria seria uma pesquisa na internet a respeito de balanças, né? Então eu mandei para vocês algumas pesquisas que eu fiz a respeito de balanças, né? Então, por exemplo, essa empresa aqui, ela mostra diversos tipos de balança, sendo que um dos tipos é muito parecido com esse tipo que a gente está propondo aí. Esse tipo aqui, ó, ele é muito parecido. Então, tá um pouco claro aqui, ó, mas dá para ver os limites aqui, né, ó. Então, esse tipo de balança aqui. Então, a gente viu aqui, né, que ele tem algumas coisas, mas ele não tem especificações. Pelo menos eu não consegui encontrar especificações dessa balança. Tudo bem, não tem problema. Então, a gente fecha aqui e eu fui para outra balança. Fui para outro lugar. Então, essa Balanças Líder é o nome da empresa. Eu consegui identificar diversos sistemas que eles usam, né? Por exemplo, né, ó, sistema de pesagem, instalação de sistema de pesagem industrial, está cada vez mais presente no agronegócio, então ele vai falando uma série de coisas. Olha os sistemas de pesagem dele aqui, ó. Olha o sistema de pesagem, como é que é feito. Na realidade, ele usa um sensor, né? E uma célula de carga, né? Ó.
Aqui, ó, tudo baseado em célula de carga. Aqui já é um pouco diferente, mas é tudo baseado em célula de carga. Bem interessante esse fabricante aqui. E aí você tem, por fim, esse cara aqui, ó, essa célula de carga aqui, ó, de 50 quilos a 150 quilos. Então é uma célula de carga. Então a gente descobriu aqui, basicamente, poucas coisas, né? Não descobriu muita coisa, mas está mostrando aí o que é uma célula de carga. Muito bem. Bom, então essas seriam as primeiras coisas que eu faria, né? A primeira coisa que eu faria seria investigar isso. Aí, posteriormente, surgiu uma curiosidade quanto ao controlador, né? Porque eu preciso de um controlador. Eu vou ter uma situação onde eu tenho a célula de carga, mas o que faz a aquisição de dados dessa célula de carga? Foi o que eu pensei. Então comecei a pesquisar a respeito de balança e Arduino, balança e sistemas de controle, controladores, microprocessadores. E aí tem essa empresa aqui, ó, essa empresa aqui, que ela tem um argumento interessante. Então eu vou abrir aqui para vocês verem. Estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo isso aí ou não? Muito bem. Então aqui, ó, o que ele tem aqui? Ó? Ele tem uma balança para Arduino. Essa balança vai de 0 a 5 quilos. Ela é feita em MDF, 6 milímetros, e uma célula de carga PL05. Olha só que interessante, né? Por que é interessante isso? Tudo bem, eu não estou procurando uma balança, eu não estou procurando uma balança de 0 a 5 quilos. Nada impede do projeto ser de 0 a 5 quilos. Ninguém disse, é uma balança pessoal de carga, mas nada impede de ser uma balança de 0 a 5 quilos. Não tem problema algum. Aí você vê aqui, ó, nesse vão aqui, ó, você vê aqui, ó, que ele colocou uma célula de carga. É uma célula de carga especial. Aqui está o Arduino, ó. Olha o Arduino dele onde ele pôs. Eu tenho uma crítica já de cara quanto a esse projeto. O cara colocou a plataforma que vai servir de base para pesagem um pouco acima do Arduino. Quer dizer, se alguma, mesmo se for numa brincadeira, uma criança ou uma pessoa coloca, sei lá, 30 quilos aqui em cima, a balança é para 5 quilos. Mas a pessoa, por gracinha, que não deixa de ser uma possibilidade, a pessoa subir em cima disso, a pessoa colocar a mão e apertar isso aqui, a pessoa colocar um peso, uma massa maior do que está dimensionada, isso aqui pode estourar e já danificar esse Arduino aqui. Poderia, no caso, colocar na parte de baixo, colocar um pezinho maior e colocar isso na parte de baixo. Então ele descreve aqui, ó, a balança, isso aqui é bacana. Ó. Ele descreve aqui a balança. Essa balança, ela vai usar, né, uma balança de 5 quilos vai usar um Arduino. Ela está descrevendo aqui, ó, as especificações. Ele tem aqui um videozinho, ó. Vamos passar esse vídeo, acho que é um vídeo de 1 minuto. Com o projeto nessa posição, você consegue ver a importância desse pedacinho de madeira aqui, ó. Ele serve para elevar a célula de carga, beleza? Porque se ela ficar totalmente encostada aqui na madeira, não vai funcionar. Tem que ter aqui, ó, uma elevação. Da célula de carga, sai 4 fios. Um vermelho, um preto, um branco e um verde. Clicando nesse link, abre essa tela aí, ó.
Que na Ok. verdade, o que, que é essa tela? Essa tela só me interessa por causa de uma curiosidade. É uma curiosidade isso aqui. Ou seja, Aham. o que, que é? É uma balança onde o cara ele usou o argumento de utilizar um Arduino. Então, aqui nessa balança, ele te dá diversos tutoriais, inclusive usando o Arduino. Né? Ele te dá diversos. Bom, então o princípio que está por trás é que ele usou uma coisa chamada célula de carga. Então, tecnicamente, e no popular, na linguagem popular, se chama célula de carga. E está aqui. E o vídeo que está lá dentro, esse vídeo aqui, é um vídeo de 30 segundos. Estou com ele aberto aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí agora? Sim. Beleza. Então, ele vai te dar todos os fundamentos. Por quê que a gente precisa saber isso? Porque é o seguinte, bom, eu vi uma balança utilizando uma célula de carga ou strain gauge de 0 a 5 quilos, mas eu gostaria de pelo menos que ela fosse um pouco mais forte, né? Um pouco mais potente aí nessa leitura da carga, né? Tipo assim, vai, de chegasse a 0 a 50 quilos, de 0 a 100 quilos, foi o que nós falamos, né? Então, o que está por trás é isso aqui, ó, o strain gauge. Então, você tem aqui, nesse caso, ele está mostrando um dos tipos, né? Então, você tem uma coisa que no português, isso seria chamado de extensômetro. Extensômetro. Então, é uma tecnologia, de certa forma, antiga, mas ela é uma tecnologia que ainda se usa razoavelmente, assim, em termos de experimento, de balança, tal, né? Se usa, acho que pouco, né? Tem aqui que ele está falando assim, ó, já existe há quase 80 anos e continua a ser ativos fundamentais para medir fadiga, testar materiais por meio de produtividade e segurança, mas como é que se faz o cálculo a partir da deformação? Então aqui nesse site, esse site é um dos sites, deixa eu ver aqui, é um dos sites de fabricantes aqui desse assunto, né? Célula de carga, tá vendo? Vou voltar aqui. Muito bem. Então eu tenho diversas possibilidades aqui, né? Então vamos pegar, por exemplo, aqui ele está mostrando como é que você calcula e tem outros assuntos para você poder fazer a pesquisa aqui. Bom, e aí você tem aqui, ó, como é que eu seleciono a célula de carga correta? O procedimento para você selecionar o strain gauge correto seria a geometria dele, né? A própria geometria dele. Aí da geometria você passa para uma família desses elementos aí, o tipo de conexão, você tem que fazer uma análise, no caso nosso aqui a temperatura ambiente, não vai afetar tanto, né? Adaptação de resposta de temperatura, comprimento do grid ativo e resistência elétrica. Por que resistência elétrica? Porque a resistência elétrica ela vai afetar na quantidade de milivoltagem que vai levar lá para o teu aquisitor, né, para o microcontrolador que estiver fazendo a leitura da milivoltagem que estiver gerando esse strain gauge. Então, aí ele te dá aqui, ó, primeiro, geometria do strain gauge. A geometria dele é essa aqui, ó. Então você tem o tipo linear, o tipo em T, o tipo em V, o tipo linear duplo, 3 grids, cadeias de strain gauge, são vários aqui, né? Uma ponte completa e assim por diante. Depois ele vai passar aqui, ó, série de strain gauges, como que é feita, como é que é feito esse filme, né, do strain gauge.
E depois as conexões, que ele cita aqui também, né? Ó. Conexões, a terceira coisa, conexões. Como é que são os terminais, como é que eles são soldados. O terminal é essa parte aqui, né? Ó. Essa parte aqui é o terminal, né? Essa parte aqui, ó. Esses fiozinhos aqui, ó. Você vê que ele tem aqui, ó, diversos tipos, né? Ó, ele está mostrando, né? Ó, fios de conexão isolado, fluoporímero, fios de conexão isolado. Depois ele tem grandes terminais de solda com alívio de tensão. Aqui, ó, que nem se fosse aquelas cordoalhas, né? Onde você só conecta um fiozinho aqui, só conecta um fiozinho aqui, aperta isso aqui, o fio fica preso. Aqui já tem o fio, condutores de cobre niquelado, não isolados, com 30 centímetros, esse ponto aqui, ó, de comprimento. Então, isso é esse elemento aqui que você vai utilizar como célula de carga, né? Esse elemento aí. O que acontece com esse elemento? Ele é colocado numa superfície, né, que é a superfície da célula de carga. A célula de carga tem um elemento desse aqui. Tem uma coisa parecida com isso aqui. E aí, quando você pressiona a célula de carga, quando você pressiona, dependendo do tipo dela, né? Você viu que o rapaz, apesar de não ter som, você viu que ele falou assim, ó, eu vou fixar ele nesse canto e aqui tem que ficar um vão. Porque se não ficar um vão aqui, não consegue ter efeito a medição. Tem muita gente que pensa que tem que deixar em cima da superfície e você vai simplesmente comprimir a célula de carga. Não. Você vai prender de um lado e ela vai ser solicitada e ela vai se estender, ela vai esticar. Nesse processo de esticar, ela gera uma milivoltagem. Nesse processo dela se esticar, né, você está estendendo ela, por isso chama extensômetro. Você gera uma milivoltagem. Essa milivoltagem é lida por um aparelho. Esse aparelho, ele precisa interpretar essa milivoltagem, porque senão ele vai te dizer simplesmente assim, olha, está dando tantos milivolt, dá 200 milivolt. Mas quanto equivale esse milivolt em termos de carga, em termos de peso? Então, tem que ter um registro ali, né? Então, tem que ter uma espécie de um sistema interfaceando. Ou seja, ele lê a milivoltagem, o sistema, interpreta e traduz aquilo, né? Como se fosse um tradutor, né? Ele traduz aquela milivoltagem em um peso. Vai ser tantas libras, vai ser tantos quilos, depende do que você resolver ter na saída lá. Muito bem. Então, aqui ele está te mostrando como que é o elemento. Aqui, como é que é feita a conexão do elemento. Aqui, adaptação da resposta. Então, se você tem os fios, dependendo do fio, isso aqui não é tão importante, mas ele vai te dar uma noção do que está acontecendo nesse sentido. O comprimento do grid ativo. Comprimento dessa parte aqui, né? Ó, dessa parte aqui do extensômetro. Depende do objeto das medições, a resistência elétrica e assim por diante. Muito bem. E aí, por fim, isso é um dos materiais que eu mandei, né? Aí eu te mandei, por fim, um outro material, que é esse material aqui, ó. Então, o extensômetro, ele é um medidor de deformação, dispositivo de medida que transforma pequenas variações nas dimensões em variações equivalentes em resistência elétrica e são usados entre os engenheiros de instrumentação. É uma unidade fundamental desses dispositivos, né, de dispositivos como balança, extensômetro. Assim. Diferentes métodos de inspeção são destrutivos para a medição de tensões, têm sido explorados e desenvolvidos. Bom, aqui, ó. Extensômetros são usados para medir deformações de diferentes estruturas. A medida é realizada colando um extensômetro nessas estruturas, convertendo a deformação causada
em uma quantidade elétrica, uma voltagem, e ampliando para leitura em um local remoto. Deformações em várias partes de uma estrutura real, sob condições de serviço, podem ser medidas com boa precisão sem que a estrutura seja destruída. Assim, isso leva a uma análise quantitativa da distribuição de deformações, sob condições reais de operação. Os extensômetros fornecem um método excelente de converter deformações em quantidade elétrica e as características do extensômetro são resumidas abaixo. Então, você tem um material aí que fala muita coisa a respeito de extensômetro. Muita coisa a respeito de extensômetro. Ele vai seguir aquela lei de Hooke que nós já havíamos estudado no passado. Então está aqui toda a formulação, né, da lei de Hooke. Esse diagrama aqui vocês já conhecem. O princípio do extensômetro é baseado no fato de que os metais mudam sua resistência elétrica quando sofrem deformação. Então esse é o princípio do extensômetro. E mais fórmulas aqui, né, a respeito da resistência, como é que é essa resistência e tal. Isso interessa muito. O formatão dele aqui, ó, extensômetro de fio e extensômetro de lâmina. Então você tem aqui, ó, o fiozinho está ligado aqui, ele chamou de extensômetro de fio. E aqui você tem uma lâmina. Logicamente que nessa lâmina foi puxado um fiozinho, mas a lâmina, então é chamado de lâmina, extensômetro de lâmina. Os dois estão sendo vistos na parte de cima, né? A diferença é que o fio, tá vendo? O fio olhando parece um fio. E aqui esse extensômetro é uma lâmina, parece uma lâmina aqui, ó. Princípio do circuito de medição. Então você vai ter no circuito de medição uma espécie de ponte de Wheatstone, né? Que é esse circuito aqui. Da física elementar, sabe-se que os resistores em série são divisores de tensão e que a tensão entre os resistores em paralelo não varia. Então, a tensão nesses resistores aqui, ó, que estão em paralelo, ela não varia, sendo a corrente que varia nesse caso, ainda da física elementar, para dois resistores em série com uma tensão de alimentação aplicada a eles, conforme a figura 5, a tensão entre o ponto A e D é chamada de E de AD, e apresenta valor igual a E de EAD igual a resistência 3 dividido pela resistência 3 mais 2, que multiplica E. Então aqui, ó, esse circuito aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa distância E, essa distância Ezinho aqui. Então ele está falando que E de AD é igual a resistência 3 dividido por resistência 3 mais resistência 4. AD. Resistência 3, resistência 4, resistência 2. Bom, então esse trecho aqui do material mostra a resistência em si, que é gerada no extensômetro. E por fim aqui, ó, a partir disso, percebe-se que a voltagem de saída da ponte é proporcional à variação relativa da resistência do extensômetro. Então, dependendo do extensômetro que você coloca lá, ele vai ter uma resistência e essa resistência vai ter uma resposta de saída em voltagem ou milivoltagem. Muito bem, então tá aqui, ó. Essa é a questão. Então esse é o primeiro ponto para que você faça o projeto lá, né? Bom, aí a gente vem aqui, ó. Logicamente que a gente não ia ler isso aqui tudo, né? Depois você dá uma investigada, qual tipo de extensômetro, qual extensômetro você vai usar, ou mesmo célula de carga. Então aqui está falando mais detalhadamente a respeito
da escolha do extensômetro. Quando eu falo extensômetro, célula de carga, ou sensor de carga, ou sensor de deformação, eu particularmente estou falando de uma mesma coisa, entendeu? Estou falando da mesma coisa. Então nós temos aqui, que você precisar de equação está nesse documento aqui. Vou mostrar mais um documento. Máquina universal de ensaio, é esse aqui, ó. Não sei se vai mostrar, mas é isso aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Isso é uma máquina de tração. Então o princípio também é usar a mesma coisa a princípio, ó. Então você tem aqui as máquinas. É isso aqui, ó. Não, isso aqui não. Isso aqui não tem nada a ver. Ele mostra aqui, ó. De uma máquina dessa aqui, ó. Não sei se vai sair som, eu acho que não vai sair som, mas vocês vão ver a máquina funcionando. Tá aqui a máquina. Se você não estiver ouvindo o som, não tem som mesmo. Não tem som, ela só está mostrando a máquina. Sim. Entendeu? Não tem som aqui. Certo. Essa é uma máquina de tração universal, uma máquina pequena. Você vê que ele colocou uma morsa aqui e uma morsa aqui. E ela faz o estiramento aqui de um fio, tá vendo? O fio aqui, ó. A morsa está aqui em Aham. cima, a morsa está aqui embaixo. Olha só, vou parar. Opa, vou voltar um pouquinho só. Que era isso que eu queria que vocês vissem, ó. Ó, deixa eu voltar um pouquinho só. Tá vendo esse negócio aqui, ó? Tá vendo esse negócio aqui, ó? Certo. Isso aqui é o extensômetro. Isso aqui é a célula de carga dele, ó. Entendeu? Isso aqui é a célula de carga dele, ó. De alguma maneira, aquele material que você viu lá é isso aqui, ó. Isso aqui é a célula de carga dessa máquina de tração. Então ela deforma isso aqui, ó. Então esse aço que está aqui tem altíssima resistência. O material deve estar aqui para dentro embutido de alguma maneira. E aqui você vê que tem uma saída aqui, ó. Essa saída aqui é onde está ligado os fiozinhos lá, né? Então essa saída aqui, ó, ela vai lá para o leitor, o indicador digital. Então você tem a célula está presa nesse negócio aqui, em algum ponto. E aí você tem lá o indicador digital, ele faz a leitura e interpretação da voltagem que sai aqui devido à deformação. Então quando você está deformando, esse aço aqui, ó, ele é como se fosse uma resistência. Se a gente pegar a imagem, ó, você tem diversas aqui, ó, já veio aqui, ó. Você tem diversas aqui, ó, tá vendo? Ó, esse aqui é uma de 50 libras, ó, essa aqui é outro tipo, esse aqui é outro tipo. Tem diversos, ó. Olha aquele lá, ó, aquele que parecido com esse aqui, ó, parecido com o que o cara tá usando no projetinho com o Arduino dele. Olha esse aqui, ó. Esse é outro tipo, ó. Olha esse, ó. São diversos. Então você vai ter o mesmo princípio. Olha esse aqui, ó. Olha que interessante, 2,5 kN. 5 quilos, ó, esse aqui, ó. Esse aqui é o que estava sendo usado lá, ó. Você prende isso aqui, deixa um vão. Quando deforma, ele faz a leitura. Esse outro aqui, ó. Então são diversos, são diversos. Ó, esse aqui, ó. Olha esse. Você vê que aqui, ó, ele já está marcando aqui, ó, 1.500 libras.
1.500 libras. €5 também, se eu não estiver enganado. 5 a 30 quilos. Esse aqui, ó. Capacidade de 1 a 30 quilos. Esse aqui, ó. Célula de carga PLA. Olha esses. Olha esse aqui, ó. 10 quilos. Está usando um conversor AD, que é essa pecinha aqui. Você liga esses fios nessas posições aqui. Basicamente é isso, colegas. É isso aí, ó. Olha essa aqui, ó. Essa aqui já é mais pesada, né? Essa já é mais pesada. Então você vai fazer uma busca e o segredo aí é justamente você fazer uma boa escolha, né? Então lembrando de para facilitar a sua vida, para facilitar a sua vida, a gente vai fazer, você vai escolher a faixa entre 1 quilo e 70 quilos, para não ter problema aí, entendeu? Ah, pode fazer com 50? Pode, não tem problema. E a ideia é você fazer com 50. Ainda tem bastante coisa para pensar, né? Ainda tem bastante. Ó. Essa é de 5 quilos. Aqui está o exemplinho lá do pessoal. Basicamente é isso. Tem uma pancada delas. Um monte. Beleza, então, turma? Tranquilo quanto a isso aí? Bom, um assunto que a gente precisa, de alguma forma, tocar, né, tratar, é a parte de elementos de máquinas. Então, vamos começar aqui por um elemento que a gente chama de engrenagem, né? São diversos elementos chamados engrenagens, né? Então, engrenagens são rodas com dentes padronizados internos ou externos. Então, você tem diversos tipos de rodas com dentes internos e externos. Então, normalmente, você vai usar as engrenagens para transmitir força e movimento, sendo muitas vezes usada quando se deseja variar o número de rotações ou o sentido da rotação de um eixo para outro. Então, por exemplo, né, se eu tenho um par de engrenagens cônicas, essas engrenagens têm capacidade de, além de transmitir movimento giratório, né, ela tem a capacidade de mudar a direção, né, do eixo. Então, o eixo vai ficar 90 graus com o eixo principal, que é o eixo motor, por exemplo. Então, aqui nós temos um conjunto de engrenagens. Esse conjunto de engrenagens é bem conhecido porque está usando corrente, né? Então, você tem aqui as engrenagens e essa transmissão, então, está sendo feita por correntes.
Ele chama de engrenamento indireto, aquele no qual o movimento das rodas se realiza através de correntes. Então, isso é um engrenamento indireto. Engrenamento direto, nesse processo, o movimento das rodas se realiza sem auxílio de corrente. Ou seja, as rodas ou as engrenagens se acoplam diretamente obedecendo o perfil do dente de cada uma delas. Então ele não tem, eu acho que uma aqui para mostrar, mas tudo bem. Classificação de engrenagens, né? Você tem engrenagens cilíndricas de dentes retos ou frontais, cilíndrica de dentes helicoidais, e engrenagens cônicas. Então, a classificação são diversos tipos, né? Mas principalmente esses três tipos aqui. Então, essa daqui é uma engrenagem cilíndrica de dentes retos. Então, você tem, normalmente, esse aqui é um furo, né? Onde vai o eixo. Esse eixo, ele recebe uma chaveta que fica solidária à engrenagem. Então, essa chaveta, ela trava a posição da engrenagem no eixo. E aqui são os dentes, né? O dente da engrenagem, e essa parte central ele chama de cubo. Essa parte aqui do vão, não tem como chamar de outro nome, né? O vão do dente é chamado de vão, e o corpo da engrenagem. Uma engrenagem, ela tem a seguinte característica que é bem interessante, né? Então, você tem nesse ponto da linha central, essa linha de centro aqui, ela, medindo dela para cima, você tem a cabeça da engrenagem. A altura do pé do dente é essa base aqui, ó, até essa linha de centro. Então, esse fundo aqui é chamado de raiz. Uma cremalheira, por exemplo, é uma barra movida de dentes, destinada a engrenar uma roda dentada. Então, você tem que a cremalheira, ele não está mostrando aqui, mas depois lá para frente ele mostra. Então, essa linha aqui, ó, você viu que eu mostrei essa linha de centro aqui, né? Ó, essa linha de centro aqui, ela é chamada de diâmetro primitivo, DP. Essa linha de centro aqui, ó, essa linha imaginária, né? Uma linha imaginária de centro aqui, né? Então, você tem a engrenagem, você tem o fundo do dente, que é a raiz, e você tem a crista do dente, que é a ponta de cima aqui. Então, entre esse vão e a crista do dente, você tem uma linha de centro imaginária, que é chamada de diâmetro primitivo. Diâmetro primitivo. Então, isso é muito importante, talvez seja a dimensão mais importante da engrenagem, né? Uma das dimensões mais importantes. Outra dimensão interessante é o passo. O passo é a medida desse vão aqui, ó, desse dente, até o próximo dente aqui, ó. Pegando esse ponto aqui, ó, passando pelo diâmetro primitivo até esse ponto aqui, ó. Ou seja, eu peguei de um dente ao outro. Isso é o que ele chamou de passo. Então, você tem o vão, que é o fundo, a espessura, que é a espessura do dente, o pé do dente até em cima, tem uma medida F, que é do pé até o diâmetro primitivo, tem uma medida que é da cabeça, da crista aqui do dente, até o diâmetro primitivo, é uma dimensão C. A dimensão H, que é a altura, vai do fundo, que é o pé do dente, até a crista do dente, e do centro até a crista do dente, até a ponta da cabeça, você tem o diâmetro externo, até o vão interno você tem o diâmetro interno, e até a linha de centro, o diâmetro primitivo. Nós temos uma espessura, que é essa exão aqui, ó, que é a largura aqui da engrenagem. É isso aí.
Então ele está descrevendo aqui para você o que, que é cada uma dessas coisas depois aí. Então, aqui repete, né, um repeteco, o que, que é o passo do dente? Medida que corresponde à distância entre dois dentes consecutivos. Que é medida na altura do diâmetro primitivo, na altura do DP, tá vendo? O diâmetro primitivo, nesse ponto a esse ponto aqui, ó. Ângulo de pressão. Esse ângulo de pressão é interessante, entendeu? É importante. É o ângulo que define a direção de força que a engrenagem motor exerce sobre a engrenagem movida. Então, você tem duas engrenagens e, considerando essas duas engrenagens, o passo dela, uma série de coisas, você tem aqui que o ângulo de pressão é o ângulo que define a direção da força que a engrenagem motor exerce sobre a engrenagem movida. Então, esse é o ângulo de pressão. Bom, engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais. Essa é uma engrenagem cilíndrica de dente helicoidal. Então, esse dente aqui, ele tem uma espécie de hélice. Não é simplesmente inclinado, tá? Ele forma uma hélice. Da ponta onde ele sai até onde ele termina ali dentro, ele forma uma hélice. Então, isso é uma engrenagem helicoidal. Depois nós temos aqui uma engrenagem cônica. O dente da engrenagem cônica, ele pode ser reto, pode ser um dente helicoidal, e tem diversos tipos de outros dentes que são hipocicloidais, diversos tipos de dente. Então, a engrenagem cônica apresenta um tronco cônico, um tronco de cone. E podem ter dentes retos ou helicoidais. Podem apresentar grandes características, que é a transmissão de movimento entre eixos ortogonais. O que ele quer dizer com isso, né? Você tem um eixo atravessando aqui esse furo, e ele é 90 graus com o eixo dessa engrenagem aqui. Então, vamos supor que essa aqui é a movida, né, a motora, melhor dizendo, ela transmite movimento e força para esse eixo aqui, que está a 90 graus, mudou a direção do eixo, né? Enquanto um eixo é horizontal, o outro eixo passou a ser vertical. De acordo com a inclinação do dente da roda, em relação ao seu eixo geométrico, pode-se adotar a seguinte classificação: roda de baixa rotação, inclinação de 10 graus, roda de média rotação, 30 graus, e roda de alta rotação, com ângulo de 45 graus. Então, é essa inclinação aqui, turma. Não é essa inclinação aqui, tá? É essa inclinação aqui, ó. A inclinação do dente. Como é que eu faço para obter engrenagem? Como é que eu tenho ela, né? Então, normalmente, existem diversos tipos de processo para obtenção de engrenagem. Diversos tipos de processo. Existe o processo de Renânia, existe o processo de cortadora. Você pode cortar uma engrenagem cortadora Fellows. Você pode cortar uma engrenagem numa cortadora Gleason. Você pode usar um sistema de caracol para cortar uma engrenagem. Uma fresa módula tem o perfil do vão da engrenagem de dente reto. É o perfil do vão. É considerado o processo mais simples, normalmente empregado para rodas frontais. Nesse processo, o dente obtido pela usinagem total de cada dente é realizado isoladamente, sendo isto uma desvantagem. Por que ele fala que é desvantagem? Porque você pegar um sistema caracol, é como se você tivesse um monte de engrenagens, um monte de dentes, melhor dizendo, talhando a engrenagem. Então, ela vai em conjunto, né?
a ver com o número de dentes da engrenagem. E uma fresa caracol. Esse processo faz parte de um processo conhecido como geração, no qual o dentado, né, o dente da roda, vai surgindo como um todo. Porém, o perfil do dente só é definido no final do processo, quando a engrenagem se encontra concluída. Então, aqui, ó, você tem um caracol, tá vendo? Ó? Caracol fazendo uma engrenagem de corrente, uma engrenagem dessas de catraca de bicicleta. Ó.
Isso aqui, ó, é um caracol. Só que eu estou usando uma cortadora que chama cortadora Renânia para fazer essa engrenagem aí. Ela vai batendo aqui, ó. Ela vai batendo aqui e fazendo a engrenagem, ó. Olha isso. Enquanto que isso aqui está girando, ó. Está girando numa velocidade bem pequena, né? Aqui, ó. Bom, como é que é feito então o cálculo de engrenagem dente reto? Você tem aqui o diâmetro interno, o diâmetro primitivo
e o diâmetro externo. Essa dimensão a distância entre centros das engrenagens vai ser o diâmetro primitivo dessa engrenagem aqui, mais o diâmetro primitivo dessa dividido por 2. Isso é o A. O diâmetro primitivo, por sua vez, vai ser igual ao N vezes M. N é o número de dentes vezes o módulo. Então vamos supor, tá? Vamos fazer uma suposição bem simples aqui. Vamos supor que eu quero construir uma engrenagem com módulo 3. Módulo 3. E o número de dentes dessa engrenagem é 20 dentes. Qual vai ser o diâmetro primitivo? 20 dentes vezes o módulo que é 3. Vai ser 60. 60 milímetros. 60 milímetros. Módulo 3 e o número de dentes 20. Então vai dar 60 milímetros. O diâmetro externo. Acabamos de fazer aqui, ó. Você tem o diâmetro primitivo, módulo 3, 20 dentes. Módulo 3, 20 dentes. Diâmetro primitivo, 60. Diâmetro externo, 60 mais 2 vezes o módulo. Módulo 3, 2 vezes o módulo, 6. 60 mais 6, 66. Ok? 66. Diâmetro interno é o diâmetro primitivo menos 2 vezes o módulo vezes 1,167. Diâmetro primitivo, 60. 2 vezes o módulo dá 6. Vezes 1,67. Você vê que do diâmetro primitivo para o fundo do dente, para a base do dente, é maior do que do diâmetro primitivo para a cabeça, né? É maior. Você vê que tem aqui 16% a mais, aqui quase 17% a mais. Está multiplicando por 1,17. Ok? Qual é o passo dessa engrenagem? Nós estamos supondo que você quer uma engrenagem de 20 dentes, módulo 3. Então, você vai ter o passo, vai ser 3,14 vezes 3. 3,14 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Vai 1. Com 4, com 3, são 4, 42. 9,42. O passo é 9,42. Bom, o módulo nós não vamos considerar, tá? Aqui não vamos fazer essa conta. Bom, aqui, cálculo de engrenagem helicoidal. Engrenagem helicoidal é um pouco mais complicada, entendeu? Por quê? Porque ele tem esse passo aqui formando essa hélice. O N, que é o número de dentes, vai ser o diâmetro primitivo dividido por... Mas ele te dá um outro cálculo para esse MA. O MA vai ser igual ao diâmetro primitivo dividido por N. Ou, mais efetivamente, isso aqui, ó, o MA vai ser igual ao módulo dividido pelo cosseno de alfa. O alfa é esse ângulo aqui do dente, né? O ângulo do dente da engrenagem helicoidal. E a mesma coisa para a engrenagem cônica. Aqui, ó. E aí o cidadão, ele dá um exemplo aqui para vocês, né? Em um sistema de transmissão, composto de coroa e parafuso com rosca sem fim, o parafuso tem 3 entradas e desenvolve 800 RPM. 3 entradas e 800 RPM. Qual será o RPM da coroa, sabendo que ela tem 40 dentes? Então, o parafuso tem 3 entradas. Então, ele coloca aqui, ó, o NP igual ao o NP, que é essa coisa aqui, né? Essa fórmula aqui. Ele tem 800 RPM. O NE, 3 dentes, 3 entradas. E o ZC, 40 dentes. Então, o NC, que é a rotação da coroa,
vai ser de 60 RPM. Ok? Um exemplo feito aí com coroa e parafuso sem fim. Você pode agora calcular, né, qual é a velocidade do frango naquelas máquinas de frango, né? Já dá para calcular, né? Se você quer uma velocidade um pouco maior, é só colocar uma engrenagem um pouco menor ali, né? Só que tem que mudar a estrutura de tudo aquilo lá, né? Porque aquele parafuso está rodando numa velocidade alta, devido ao motor, onde tem um redutor ali, né? Tem uma corrente, você vê que tem corrente para transmitir para um monte de engrenagem ao mesmo tempo, mas é uma rosca sem fim. E nele está ligado uma roda, né? Uma coroa. Essa coroa tem uma velocidade, então você já sabe calcular a velocidade da coroa da máquina de frango. Aqui tem uma série de perguntas. Se você quiser respondê-las, não vou dar como tarefa, é mais para curiosidade, ok? Eu vou mandar esse material lá também para a Karen, para ela mandar para vocês. E esse é a parte que a gente teria que passar para vocês aí. E a gente, então, chegamos ao final aqui da nossa aula de hoje. Ok? Alguma pergunta, turma? Tranquilo, professor. Tranquilo? Tranquilo. Conseguiram ver os vídeos das cortadoras Gleason, Fellows? Deu para ver tudo certinho. Deu? Não apareceu o som também não, ou apareceu agora? Som não. Som não. Tá bom. Mas quando eu fizer a edição, aí vai aparecer o som. Apesar de que o som é som de fábrica, né, meu? Não tem aquele negócio, né? Beleza, então? Beleza, Então, então, professor. agradeço a presença de cada um de vocês aí nessa aula. E, à medida que forem surgindo dúvidas, vão fazendo perguntas lá no passa para a Karen e a Karen passa para mim, né? Ok? Tranquilo. Beleza. Tranquilo? Beleza, tudo de bom. Depois a gente vai falar da forma, né? Podia continuar falando da forma da apresentação aí, usando o CAD, né? Mas eu estou fazendo a tradução de um CAD aqui, de uma apostila. Eu vou mandar para o pessoal da automação e vou mandar para vocês também. Tá. Beleza? Beleza, Tá então, no final professor. já está no finalzinho a tradução. Tranquilo. Beleza? Tudo de bom aí. Boa noite. Boa noite, professor.